Muito obrigado, gente, por nos liderar em louvor. Cadê o Rafa? O Rafa tá... Obrigado. Eu não apresentei o Rafa porque vocês já conhecem, né? Mas é um privilégio louvar assim com tanta intensidade, com tanta verdade. E o meu desejo é que estejamos, assim como cantamos, ah, alegres ao nos depararmos com o texto bíblico agora. E eu já convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Semana passada nós terminamos os fundamentos do reino. Se você não sabe, a gente está numa série de mensagens tentando conhecer mais do reino de Deus à luz ou através das parábolas que o próprio Jesus deixou para nós. São histórias criadas mesmo por Jesus para ensinar verdades profundas que por vezes passam desapercebido. Ao total, até agora foram 8 mensagens, 16 parábolas, aprendendo sobre isso, sobre os fundamentos, aquilo que sustenta o reino de Deus. E agora vamos entrar numa outra sessão. Queremos observar como o reino se desenvolve agora. Como que o reino avança, se desenvolve, cresce, e qual o impacto que o reino tem no mundo, e onde nós cristãos e até não cristãos nos encaixamos nisso. Então, à luz dessas pequeniníssimas 2 parábolas de Mateus 13, verso 31 até o 33, eu quero refletir sobre isso. Como que o reino se desenvolve? Qual o impacto dele no mundo? E onde nós nos encaixamos? Mateus capítulo 13, verso 31, a palavra do Senhor, essas parábolas de Jesus são as seguintes, verso 31. Jesus contou-lhes outra parábola. Então ele está numa série de várias parábolas em Mateus 13, e essa é uma delas. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda, que um homem semeou no seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. 33. E Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher pegou e misturou em 3 sacos, ou 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O reino é como um grão de mostarda, o reino é como um fermento. São ilustrações talvez bem vívidas, claras para a gente, e pode parecer, mas a gente não vai falar de culinária hoje, definitivamente, nem botânica, nada do tipo, né? Mas fermento, mostarda, isso tudo. Não é sobre isso. Falaremos sobre essa característica muito real no reino de Deus, que começa de uma maneira até, digamos, insignificante dentro de um mundo tão vasto, começa de um jeito pequeno e torna-se grande, representativo, impactante. Essa ideia ela é simples, direta nas parábolas e muito evidente na vida de Jesus e seus apóstolos. Jesus, um carpinteiro, nascido ali, crescido na Galileia, sem muito impacto. 12 apóstolos, 12 pessoas improváveis. Tem pescador, tem coletor de imposto, talvez fosse o mais proeminente ali daquela região, mas tem construtor, tudo mais, um monte de gente que nem sabe o que fazia, qual era a relevância dele, e chamou esses 12 improváveis, bem improváveis, para serem discípulos, caminharem juntos, crescerem, e esses 12 impactaram o mundo inteiro. Se a gente está aqui hoje, é por causa de Jesus, da graça de Jesus, através desses 12 e todos os que vieram depois. Gente, esses homens que não tinham nada de especial, tornaram-se gigantes. Vieram a ser, inclusive, escritores, né, alguns deles, do livro mais vendido da história, né, da nossa escritura. Jesus está contando isso através de parábolas. Uma semente das que eram semeadas ali na região era menorzinha, minúscula mesmo. Um antigo pastor meu, ele andava com semente de mostarda na carteira. Uma vez ele pegou, abriu lá, tirou um papelzinho branco, desdobrou lá, aí pegou o negocinho assim, tá vendo isso aqui? É uma semente de mostarda. Eu não tenho para mostrar para vocês, mas mesmo se eu mostrar, vocês não iam ver, que é muito pequeno mesmo, é como se fosse a ponta de um lápis, bem apontadinho, sabe? Aquilo ali é uma sementinha minúscula mesmo, extremamente pequena, mas que se torna algo grande. Mas
é grande mesmo, uma das maiores hortaliças daquela região, vira um arbusto que vai invadindo as colinas da Palestina hoje, né? Dita Palestina, e espalhava em todo lugar. É uma sementinha insignificante, mas que cobria regiões com aquelas flores amarelas, né, da mostarda. A parábola não está ensinando botânica, definitivamente, nem querendo dizer que é a menor semente do planeta Terra, não é isso. Está falando que é a menor daquele contexto que o pessoal conhecia muito bem, aquela ideia, sempre que falava sobre algo pequeno, falava dessa semente de mostarda. Jesus vai falar sobre isso, né? Se você tiver essa fé como uma semente de mostarda, era quase que um dito popular. Era pequeno, bem pequeno, e essa menor semente torna-se gigante. Aqueles 12 apóstolos, sementinhas pequenas, irrelevantes, tornaram-se gigantes. Jesus está lembrando que o reino cresce. E cresce, existe esse crescimento real, porque é reino, não porque é empreendimento, ou um coach que deu uma boa palestra e ensinou 12 pessoas a serem... Não, cresce porque é reino. Não cresce baseado no potencial aparente, que ele não tinha potencial nenhum, nem pelos recursos que eles tinham, porque eles não tinham recursos absolutamente nenhum, inclusive deixaram suas profissões, né, de pescadores e tudo mais, mas cresce por ser reino de Deus. Cresce porque é o reino. A segunda parábola ilustra exatamente a mesma coisa, o fermento. O que é o fermento? É um monte de fungo, pequenininho, invisível ao olho humano, mas que faz crescer aquela massa de tal forma que é até inexplicável para alguns, né? Se pensar naquele contexto da época, inclusive, não tinha microscópio, o que explica o fermento? Obviamente hoje a gente sabe mais sobre isso, mas é invisível ao olho humano e torna gigante o pão, a massa. Essas duas parábolas apontam para essa expansão pouco provável de pequeno para o grande. E essa parábola tinha o propósito para aqueles primeiros ouvintes, leitores e tudo mais, de impulsionar a confiança. Imagina, eles estavam olhando para frente sem saber onde iam chegar. E Jesus está dando para eles uma promessa. Eles olham para a rejeição de Jesus, Jesus foi extremamente rejeitado. Eles olham para a simplicidade de Jesus, andando para lá e para cá, não tendo onde colocar a cabeça para dormir, passando fome por vezes. Olham para aquele homem-deus caminhando na terra, podiam talvez questionar, se acharem pequenos e tudo mais, e de fato eram pequenos. E ali naquele contexto a parábola cai como uma promessa para eles. Vai crescer. Confiem. Esse reino ele há de crescer. Para nós hoje, 2000 anos depois, não é mais uma promessa necessariamente, sim, continua sendo, o reino vai continuar crescendo, mas é mais que uma confirmação. A gente olha para o que a gente está vivendo aqui hoje, Massaguaçu, auditório. Por quê? Porque o reino cresce. É uma confirmação que Jesus prometeu lá atrás, aconteceu. O reino cresceu e cresceu muito. Muito mais do que a gente poderia imaginar que cresceria. Um grupo de improváveis, guiados por um mestre que não se defendia, impactou o mundo inteiro, inteiro. Não pela força, não pela espada, não pela argumentação. Jesus impactou o mundo pelo poder do Espírito. Fez crescer esse reino, o reino de Deus, de forma gigantesca. Essas duas parábolas são narrativas até simples assim de se entender, e apontam para esse crescimento expressivo do reino de Deus. Não tem muito mistério aqui para a gente entender. A única diferença entre essas duas parábolas é que a mostarda, ela cresce externamente, essa é a ideia, de um reino que se espalha, que vai longe, que vai além, apesar de começar pequeno, serve de abrigo até para os pássaros. A outra, o fermento, é um crescimento interno, quase que imperceptível, mas que cresce, que é evidente, mas quase que imperceptível, expande, torna belo até aquele pão, né, que antes era murcho, sequinho. O reino cresce e é isso que Jesus está ensinando. E nós precisamos confiar nisso. Simplesmente confiar. O reino, ele cresce apesar da nossa insignificância. Não necessariamente é rápido, não necessariamente é explosivo, mas se desenvolve, avança, expande, torna-se refúgio, torna-se alimento. O reino de Deus cresce e nós temos que nos encaixar nisso. O reino está crescendo e continuará crescendo, a promessa de Jesus. Onde que a gente se encaixa nisso? Essas duas ilustrações, essas duas parábolas apontam para esse crescimento contínuo, consistente. Um arbusto que sai de uma ínfima semente para tomar uma colina e se tornar refúgio. Um fermento que gradativamente vai fermentando a massa inteira a ponto de torná-la grande, apetitosa até. Não é instantâneo.
Para quem cozinha sabe disso, para quem planta, muito menos. Não é instantâneo, embora às vezes achemos que é. O evangelho não é necessariamente essa explosão de expansão, explosão de paixão. Sim, envolve esse amor, mas não é simplesmente um louco amor pelo reino. Não necessariamente é essa a ideia, embora exista. A planta de mostarda crescendo, o pão fermentando, a massa, dá essa ideia de consistência, de constância e até de lentidão em alguns momentos. Não necessariamente explosivo, embora os discípulos esperassem que fosse explosivo. Eles tinham essa expectativa. Os judeus, na verdade, tinham essa expectativa. Tanto que lá em Atos capítulo 1, eles perguntam, Senhor, é agora? Atos 1,6, é agora que vai se restaurar o reino? Eles ainda esperavam um Messias poderoso que tiraria Roma do trono e assumiria ali com a força do braço e tudo mais. E Jesus humildemente aponta para um crescimento lento, constante. Vai falar sobre o crescimento de uma hortaliça, fermentação de massa, vai crescer. O que agora aparentemente é pequeno, vai se tornar grande. É assim coletivamente, foi coletivo, mas também é individual. No sentido de pequenos avanços, de pequenas pessoas capacitadas por um grande Deus, geram crescimento, maturidade, consistente. Uma pequena fé, aparentemente pequena, fortalecida no tempo, torna-se grande, torna-se expressiva, impactante. O fermento agindo lentamente nas nossas vidas. Aprovação, aprovação, germinando aquela semente em nós, crescendo. Pequenos passos na vida de um cristão. Sim, às vezes é explosivo, é esse amor que, sabe, nos invade, mas às vezes são pequenos passos, pequenas coisas que tornam um homem e uma mulher grandes na fé, externa e internamente. O reino, esse reino que cremos, que vivemos, ele começou com um bebê na manjedoura. Pequeno demais aos olhos humanos, mas cresceu de tal forma que se tornou o reino do Filho amado, que traz para si pessoas e mais pessoas de todos os lugares, tornou-se grande. Além de saber que ele cresce, essa é o que a parábola nos ensina, além de saber que ele cresce, esse é o primeiro ponto, precisamos saber também que o reino ele se transforma. E aqui eu sei que pode parecer que eu estou forçando um pouquinho o texto, mas acompanhe comigo, não se assuste. Vamos falar sobre essa transformação do reino à luz dessas parábolas, inclusive. Presta atenção, lê comigo novamente, perceba como o reino muda, se transforma, se torna, inclusive essa palavra que a NVI usa. Olha comigo o verso 31, 32 novamente. Mateus 13, 31 e 32. Jesus contou-lhes essa parábola, outra parábola. O reino do céu se assemelha a um grão de mostarda que o homem semeou no campo. Embora seja menor entre as sementes, quando cresce se torna maior das hortaliças. Até aí tudo bem, sem dúvida. E se torna uma árvore, de modo que os aves do céu vêm fazer ninho nos seus ramos. Quando lemos rapidamente, pode parecer que não tem problema nenhum nesse verso. O que tem de estranho? Eu quero colocar o problema na sua cabeça. Talvez você não tenha percebido. Algumas versões antigas, inclusive, tentando contornar esse problema textual, colocam, não sei se a sua vai estar assim, em vez de torna-se uma árvore, coloca atinge a altura de uma árvore. Não sei se a sua versão vai estar assim. Mas não é assim que está escrito originalmente, é torna-se mesmo. A mostarda torna-se, faz-se uma árvore. A planta ali, árvore, a palavra ali, árvore, essa ideia de uma árvore, e é usada assim na Bíblia várias vezes, árvore que dá fruto, árvore mesmo. Macieira, por exemplo. E qual o problema disso? Se você tem um mínimo conhecimento de botânica, ou, enfim, mínimo conhecimento sobre plantas, vai perceber que mostarda não é árvore. Não é árvore. É uma hortaliça, o próprio texto diz. Um arbusto. Hortaliça não é árvore. É como se, sabe aquele terreno baldio que tem perto da sua casa ali, um mato que ninguém corta? É tipo aquilo, um mato grande, alto. A mostarda, a planta de mostarda é esse mato alto, que não é rígido. Não tem caule lenhoso como árvore. Árvores possuem esses galhos, esses ramos que o passarinho vai lá e faz um ninho, né? Uma hortaliça é mole. Não possui ramos. Como que o passarinho vai fazer ninho lá? E agora eu coloquei um problema na sua cabeça. Se você quiser, inclusive, tiver com o celular na mão, pode até fazer um teste, desde que depois não vá para o Instagram. Mas coloca aí no Google, até em casa depois,
mostarda. E clica em imagem, você vai ver lá o que é a planta de mostarda. É um arbusto grande, na altura de uma pessoa, às vezes fica um pouco maior, mas é um arbusto todo amarelinho. Aí se você tentar colocar lá depois, parábola da mostarda, e clicar em imagem também, você vai ver que só mostram árvores. Ué, mãe, é arbusto ou é árvore? E aí um problema interessante que talvez você não tenha percebido, mas por que ao ensinar sobre a parábola das mostarda e tudo mais, a gente fala em árvore? Porque a própria parábola diz que ela é árvore. E aí alguns vão dizer, aqui ó, Jesus não conhecia de botânica, a Bíblia está errada, e faltou, deu ruim. Falhou na ilustração, mas é claro que não é isso. Evidentemente, não é isso. Se você não tinha esse problema na cabeça, eu coloquei, agora eu vou tirar. Não fique com ele, tá? Por favor. Jesus não errou ao falar sobre isso. A ideia da parábola é justamente essa, uma transformação do reino. Que ele cresce, sim, ele se expande, ele vai além do que é imaginável, mas ele também se transforma, vindo a ser o que é necessário que ele seja, sem deixar de ser o que é. Eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso para não ficar confuso, mas na segunda parábola talvez fique até mais claro. Lê comigo aí no verso 33. Porque às vezes mostarda a gente nunca viu, né? Não sei lá como é mostarda. Depois você coloca no Google, você vai ver. Mas pão a gente já viu. Fermentação a gente já alguma vez na vida viu. E leia. Embora a palavrinha transformar, vir a ser, tornar-se não esteja na segunda parábola, é exatamente isso que acontece também. Jesus contou, né, no verso 33, essa outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 sacos, ou 3 medidas, quase 27 quilos de farinha. E toda a massa ficou fermentada. A palavra tornar-se não está aqui, mas é evidente, muito claro, que se você misturar a farinha, ali, o fermento na farinha, para quem cozinha minimamente sabe, quem nunca cozinhou deve ter essa ideia, que um pouquinho de fermento, e são isso aqui 27 quilos de farinha nesses 3 sacos, deve ter colocado um pouco de fermento ali, não muito, mas ele se integra àquela massa e passa a ser ela. É meio que lógico. O fermento deixou de ser fermento? Definitivamente não, é fermento. Depois de misturado com a farinha, ele virou outra coisa? Ele é fermento. A farinha não deixou de ser farinha, o fermento não deixou de ser farinha, mas agora eles formam a massa. Há uma transformação aqui. Eu sei que eu posso estar, talvez, te confundindo, mas eu vou desconfundir depois. Mas o fermento veio a ser algo que ele precisava ser, sem deixar de ser o que era. Um pouco de fermento consegue transformar um muito em algo novo. Aquele pão tornou-se outro por causa da presença do fermento. Quando você come um pão, ou uma massa, seja lá o que for, indiretamente você está comendo fermento, claro que sim. É lógico, mas ele está lá, mas o que você está comendo não é fermento. Ninguém come fermento. Então, vou comer um pouquinho de fermento. Ninguém faz isso. É a massa. E, de novo, não sei se eu estou confundindo tudo isso, mas eu vou esclarecer aqui com mais objetividade. O primeiro ponto dessas parábolas é que o reino expande, cresce. Há um crescimento evidente no reino. Sai do pouco, chegando a impactar um muito. Uma sementinha torna-se um grande arbusto. Um pouco de fermento torna-se uma grande massa. Agora, estamos vendo esse poder de transformação que o reino tem. Sem deixar de ser reino, transforma tudo ao seu redor. Uma sementinha tanto se desenvolve que chega a se tornar um lugar de refúgio para os pássaros, mesmo que ela não tenha essa característica. É um arbusto, mas vem a ser um refúgio para os pássaros. Um pouco de fermento cresce tanto, se envolve tanto ali que passa a ser alimento para um faminto. O que comeria aquele fermento pelo fermento? Indiretamente, essa parábola está nos dizendo, para nós, cidadãos do reino, que sem deixar de ser quem somos, filhos de Deus, precisamos tornar todo o redor diferente e melhor. O reino de Deus é como aquela mostarda, aquele fermento, a mostarda, essa hortaliça que não é árvore, mas não deixa de ser mostarda, mas se torna árvore, para se tornar abrigo, morada para esses pássaros. Sem deixar de ser o que é, transformou-se num lugar de refúgio para os que não são mostarda. O fermento, um agente biológico, um fungo, uma levedura, não é massa, não é comida originalmente, mas ele, sem deixar de ser fermento, torna-se
bolo, pão, massa, seja lá o que for, para alimentar, sem deixar de ser o que era, passou a ser algo que abençoa, que avança, que expande, do pouco para o muito, agindo onde ele foi colocado. Esse aqui é um ponto, se eu te confundir, pegue essa informação, agindo aonde ele foi colocado, para abençoar tudo ao seu redor. E sendo bem aplicativo aqui, eu não quero que você nunca confunda o reino com a igreja. Não confunda reino com igreja. Haverá um dia, sim, que, quando Jesus voltar, quando ele vier e resgatar todos os que creem nele como suficiente Salvador, que ele julgar os não salvos, haverá um dia que haverá essa separação e tudo mais, uma separação definitiva daqueles que vão para a eternidade viver longe daquele que os criou, e aqueles que creem nele viverão para sempre com ele. Haverá um dia, novos céus e nova terra, que o reino vai ser exclusivo da igreja, dos salvos. Mas até lá, não confunda reino com igreja. Essa ideia de que o reino se manifesta aqui nesse lugar, na igreja, é uma ideia católica. E que a gente carrega, por ser brasileiro, a gente carrega muito essa ideia de entre o santo e o profano. Não, aqui é reino de Deus, mas lá fora não. Lá fora, esse sacro e secular, essa ideia, isso não é o evangelho, isso não é o reino, não é, definitivamente. Não tem respaldo bíblico para essa ideia de que aqui sim é reino de Deus, mas lá fora não. Como se o domínio de Deus, a soberania dele, esteja somente sobre a igreja reunida, e não lá fora. Ao lermos essas parábolas, é muito prático para a gente pensar que Jesus está falando sobre a igreja, que começa pequenininha e vai crescendo e se torna grande. Mas não é só isso. Muitos acham que são salvos para viverem para a igreja, na igreja, pela igreja. E aqui eu não estou falando de igreja como reunião de todos os salvos, no sentido de corpo, não. Mas eu estou falando desse microcosmos, dessa realidade, esse reino em miniatura que a gente cria aqui. Como se estar na igreja fosse o motivo da nossa existência. E eu tenho que te dizer que não é. Muitos acham que são salvos para viver isso aqui, só isso aqui, no domingo. Como se a vida se resumisse, ou se o reino se resumisse ao que fazemos aqui quando estamos juntos aqui, nesse lugar. Só se fala de igreja, só se comenta sobre as coisas da igreja, só pensa na fofoca que é a igreja do próprio irmãozinho que olhou torto. Não! Embora a igreja seja muito importante em nossa vida, nosso chamado é para viver lá fora. Lá fora. Não para falar e viver só isso aqui, como se a vida se resumisse à igreja. Jesus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para dentro da igreja? Não. Não é isso que Colossenses 1,13 diz. Jesus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A igreja é parte do reino, não o reino. Jesus nos chamou para vivermos o reino, já aqui, agora, sim, enquanto reunidos, mas em todo momento da nossa vida. Jesus nos chamou para trabalhar, nos chamou para arrumar a casa, para ir no mercado, para cuidar de filhos, para ir no escritório trabalhar, para abrir uma empresa, para cuidar, enfim. Jesus nos chamou para termos amigos ímpios. Isso pode parecer estranho para te chocar agora. Meu Deus, que escândalo. Mas é verdade. Talvez você não tenha notado ainda, eu preciso dizer, isso é muito... Eu vou te contar um segredo. Você só consegue evangelizar pessoas que não são cristãs. Pode parecer óbvio, mas a gente esquece disso, a gente quer viver num feudo. Não, Deus te chamou para ir lá e ter amigos ímpios e ser luz na vida deles, como fermento, como mostarda. O reino deve expandir, crescer, avançar, e você faz parte disso. Reino. Jesus nos chamou sim para sermos mostarda. Somos mostarda, como a parábola nos diz, mas qual a finalidade de sermos mostarda? Para nos vestirmos de amarelo? Aí a gente fala sobre mostarda, a gente pensa como mostarda, somos como mostarda e nos encontramos só com mostarda? Claro que não, definitivamente. Nos chamou para sermos mostarda, crescermos, expandirmos para sermos refúgio para as aves dos céus, para que elas encontrem ninho, morada. A ave não é mostarda, mas sim podemos ser bênção na vida delas.
Deus nos chama para abençoar aqueles que não são como nós. Tem um casal de passarinho lá em casa. Quem já foi lá, já viu. As crianças já deram até nome, não sei se foram as crianças, foi Natália, mas deu nome para o casal de passarinho. Não é cativo, né? Fica lá solto, mas sempre vai lá, dorme lá no mesmo lugarzinho. E de tempos em tempos eles fazem ninho. Só que os coitados são péssimos construtores. É terrível, eles fazem o ninho num lugarzinho lá, e já é a quinta, sexta vez, sei lá, que o ninho cai, o ovinho estoura no chão, dá uma pena. E dá vontade de ir lá e diz, não faz em outro lugar. A gente até tentou, fez uma cestinha, mas não tem jeito. Acho que agora eles estão fazendo outra, a 7ª vez, e provavelmente vai cair de novo, está no mesmo lugar. Dá vontade de ir lá, faz em outro lugar. Não vou falar o nome deles, não. É muito pessoal, mas é brincadeira. Mas eles fazem errado. Passarinhos fazem errado. E repetidas vezes fazendo errado. E a gente fica triste com isso. Claro que guardando as devidas proporções e tudo mais, nós deveríamos, como cristãos, como parte do reino, deveríamos querer ajudar esses que continuamente fazem seus ninhos falhos e que podem encontrar um refúgio aqui nesse arbusto de mostarda. Sabe? Estão fazendo ninhos fracos, vulneráveis, fazendo errado. E deveríamos, como igreja, como parte do reino de Deus, expandir o reino até eles. Mas eles não são igreja, eu vou interagir com eles? Sim, claro que sim. Nos fortalecemos, crescemos de tal maneira para sermos auxílios para os que estão lá fora. Para que eles encontrem refúgio, façam seus ninhos. Mas eu não sou uma árvore. Como que ele vai fazer ninho aqui? Transforme-se. Paulo falava muito sobre isso, né? Ele se esticava para alcançar pessoas. Claro que, de maneira nenhuma, fazendo o que é pecaminoso. Não é isso. Mas me esticando para alcançar aqueles que precisam encontrar abrigo no reino. Nós somos chamados para ir além, não para cuidar do nosso feudo, do nosso mini-reino aqui. Não é isso. Seja a igreja que existe para ser bênção para os que são de lá de fora. Para que sim, eles conheçam, eles se rendam a Jesus, tornem-se igreja, mas para que daí a gente vá ainda mais além, e mais além. A igreja é parte do reino de Deus, parte desse domínio de Deus sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas, absolutamente todas. Todas as esferas, trabalho, cultura, Estado, família, religião, educação, economia, arte, seja lá o que for você imaginar. Deus está lá e Ele quer expandir seu reino até lá. Ele pode usar você. Você. Jesus nos chamou para ser fermento? Sim. Sim, fermento, mas com que finalidade? Quem que vai se alimentar de fermento? Se você viver só isso aqui, pensando como fermento, conversando como fermento, tendo raiva do glúten, da farinha, seja lá do que for, e não se integrar a essa massa, falando só nos termos que o fermento entende, que tem médico que fala uns termos que ninguém vai entender. Não é para isso que Deus nos chama. Jesus nos chama para, sem deixarmos de ser fermentos, sem deixarmos de ser filhos de Deus, irmos lá e expandirmos essa massa. Nos integrarmos a ela a ponto de fazê-la melhor. A massa continua sendo massa sem fermento? Sim, mas é dura, quebradiça, intragável até às vezes, né? O fermento torna melhor, maior. Deus está te chamando para ir lá fazer diferença, ir lá expandir. Gente, talvez não tenha sido tão claro falando de mostarda, de fermento, essas coisas todas, porque só Jesus tem essa capacidade de falar por parábolas e ser entendido mesmo. Mas eu quero deixar isso o mais claro possível. Não ache que a vida cristã se resume à igreja, ao domingo, a isso aqui que a gente está vivendo, esses louvores, a pregação da palavra. Não. Não ache que a vida cristã é um recorte da realidade, que aqui dentro está bom, mas lá fora é ruim. Não ache que a vida cristã se resume a falar de igreja, viver igreja somente. Não ser cristão é ir lá no mundo e torná-lo diferente. Ser luz onde as trevas estão reinando. Ser cristão é desejar esse futuro reino em que Jesus voltará e estabelecerá seu reino para sempre, um reino de misericórdia, de bondade, de amor. Desejar isso tanto que eu quero já viver aqui agora e ser agente do reino onde eu estiver. Já agora, desejar tanto que eu faço o possível para experimentar isso já agora. Mesmo que meu chefe seja
terrível, mesmo que os amigos do trabalho não sejam lá tão crentes, a minha família não me ouça, mesmo que, gente, devemos levar as bênçãos do reino a todos os lugares. E sem deixar de ser igreja. Abençoar todos os que não são do reino, isso é ser cristão. Por favor, meu irmão, minha irmã, não viva de igreja, viva de reino. Reino. Então se expresse como igreja. Não estou dizendo para você não vir aqui, não é isso. Pode ser que o pastor é maluco, está dizendo não, quem venha para cá. Não, isso aqui é uma continuação do que nós vivemos. O mundo não gira em torno disso. Nosso chamado é de sermos luz, ser bênção lá fora. Desejando estar aqui, sim. Desejando que aqueles que conhecemos estejam aqui conosco, sim, claro. Os chamando, convidando, obviamente. Mas ser cristão é impactar a sociedade, a cultura, o mundo. Ser igreja não se resume a essa vida aqui. Por favor, não resuma sua vida a ser mostarda, a ser fermento. Queira que as aves do céu encontrem refúgio. Queira ser alimento para as pessoas. Seja reino de Deus ambulante por aí. Aí você pensa, mas pastor, eu sou tão pequeno, como é que eu vou conseguir fazer a diferença lá fora? Aqui eu me sinto forte com meus outros irmãos, mas lá eu sou só um, no meio de um monte de ímpio. E aí as parábolas entram exatamente nesse ponto. Pequenos passos, pequenas pessoas, capacitadas por um Deus gigante, gerarão um impacto gigantesco onde estiverem. Gerarão. O lugar do cristão é ali, brilhando nas trevas. Reino se torna, então, lugar de refúgio para os que estão cansados. Reino se torna, então, lugar de alimento para os que estão famintos. Isso tudo sem deixar de ser quem somos. Comece pequeno, com um sorriso, com um abraço, com uma mensagem de esperança, com Jesus te abençoe. Comece pequeno e confie. Confie que é Deus que faz crescer o reino. É Deus que expande o reino. Seja reino de Deus ambulante por aí, o tempo todo. Como eu falei, parece que essa mensagem ela é meio contraintuitiva, né? Parece que eu estou querendo afastar pessoas daqui. Não é isso. Na verdade, se a pessoa entendeu que não é para estar na igreja, eu nem me preocupo tanto assim, porque não entenderam o que é realmente a mensagem do evangelho. A pessoa dizer, eu não preciso ser igreja, então você reina lá fora, não entendeu que o que a gente faz aqui é um fortalecimento, um agradecimento, um louvor a Deus porque a gente está vivendo lá fora. É para viver lá sem isso, obviamente. Mas eu realmente sonho com uma comunidade de genuínos cristãos que entendem seu papel no mundo. Onde eles foram plantados como mostarda, onde eles foram misturados como fermento, e que aí então se reúnem como igreja para celebrar o que Deus tem feito lá fora. Celebrar intensamente. Eu não quero ser pastor de uma comunidade que tudo gira em torno do que a gente faz aqui. De verdade. Jesus nos chamou para sermos agentes do reino lá fora, até que o reino venha. Até que o reino venha, sem deixar de ser quem somos. Não é para você dobrar as escrituras, não é para rasgar nenhuma página daqui, não é para fazer algo que desagrade o seu Deus de maneira nenhuma, mas é para ser agente de Deus lá, sem deixar de ser quem somos, filhos de Deus, convictos disso, nos integrarmos então aos que não são, para avançar, para expandir, para que muitos outros então venham a ser filhos de Deus, conhecer essa mensagem, muitos outros que nem sabem que precisam dela. E foi isso que Jesus fez. Sem deixar de ser Deus. Percebe? Foi exatamente isso que Jesus fez. Sem deixar de ser Deus. Assumiu forma humana. Tornou-se o que não era. Ele não era homem. Tornou-se o que não era. Para quê? Para que ele tornou-se homem? Para viver entre os judeus como um religioso? Não, Jesus, sem deixar de ser quem ele era, Deus, tornou-se o que ele não era, homem, para servir de refúgio, de alimento para o pecador perdido que precisava. Jesus foi reino ambulante por aí. Ele é o rei, obviamente ele foi reino. E ele te chama a fazer o mesmo, exatamente o mesmo. Através dessas parábolas, Jesus ensinou que uma sementinha minúscula pode se tornar abrigo, que um pouquinho de fermento pode transformar uma massa inteira. A expansão do reino não depende do tamanho que você tem hoje. Não depende. Mas do Deus que age em você somente. Essa expansão depende do Deus que age em você. E o convite é que você se coloque nas mãos dele para impactar as pessoas ao redor. É assim que o reino cresce.
Foi assim que cresceu através dos discípulos, pessoas improváveis se colocando nas mãos de um Deus gigante. É assim que o reino se transforma, é assim que o reino avança. Através de pessoas que são dispostas a viver o reino em todo lugar. E é por isso que você não pode reduzir a sua vida cristã à igreja, muito menos o reino de Deus, o seu domínio sobre todas as coisas, ao que a gente faz aqui. A igreja é parte do reino, é uma parte importantíssima, preciosa, mas o reino é maior que essas quatro paredes. Ele te chama para viver esse reino lá fora, onde Deus te plantou como mostarda, onde Deus te misturou na massa como fermento, para que Jesus seja visto através de você e você então se torne refúgio para os cansados. Não você, Jesus através de você. Se torne alimento para os famintos. Isso significa que você precisa ser reino onde Deus te plantar. Seja reino na sua rua, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, no mercado, no trânsito e no meio de seus montes de amigos não cristãos. Não se distancie deles. Os atraia para o reino. Pelo poder de Cristo Jesus. Então o reino crescerá nessa cidade. Irá muito além do que a gente pode imaginar. Acredite nisso. Essa comunidade que hoje é pequena aos olhos do mundo, pode se expandir de tal forma impactar a Costa Norte inteira, Caraguá, Ubatuba, Paraty, Angra e muito mais, porque o nosso Deus é que faz crescer. Se coloque nas mãos dele e por aí vai. Vá longe. Alcance aqueles que sequer imaginam que precisam do amor de Deus. Mas começa assim, pequeno, uma sementinha, um pouquinho de fermento, mas coloque-se ali firmado e ancorado em Cristo Jesus, sabendo que Ele fará crescer. E viva esse reino que cresce. Se alegre com isso. Se alegre com a expansão. Confie no Deus que transforma vidas, transforma famílias, transforma realidades, transforma tudo. Confie nesse Deus e viva Jesus o tempo todo onde Ele te colocar. Seja reino de Deus ambulante por aí, o tempo todo. Vamos orar? Se você quiser e puder, feche seus olhos, curve sua cabeça. Não feche sua cabeça, mantenha ela aberta, mas para orar ao Senhor. Orar ao Senhor, clamando para que Ele te use, te capacite a ser usado, a ser luz naquele lugar onde o Senhor te plantou, ali onde Ele te misturou. Bendito Senhor, nós te agradecemos pelo Teu reino. Desejamos que Ele venha definitivamente. Mas até lá, Senhor Jesus, nos capacita a sermos agentes do reino aqui. Ali onde o Senhor nos colocou. Seja lá onde for. E cada um aqui tem uma realidade tão distinta. Seja lá onde for. Nos capacita a vivermos o reino ali. Impactarmos pessoas ali. Senhor, é tão bom quando estamos aqui reunidos. É tão gostoso. Mas a vida não se resume a isso. Nós estamos nessa terra ainda para anunciarmos o reino, para anunciarmos as suas boas novas, a sua esperança, a sua salvação. Deus nos ajuda, que estejamos atentos àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, não nos tire do mundo. O Senhor orou assim, nos protege somente do maligno. E nos capacita a sermos luz ali, para que o seu reino expanda, avance, cresça. Deus, usa-nos, por favor. Que essa igreja tenha plena convicção, que essa comunidade seja firmada no propósito para qual o Senhor a criou, chamou, que essas pessoas, esses filhos do Senhor que aqui congregam, entendam a realidade do reino e para que o Senhor nos mantém ainda nessa terra. Não há outro motivo senão para exaltar o seu nome, para estarmos fortalecidos na tua graça e para avançarmos com esse reino tão maravilhoso. Nos ajuda, Senhor, a sem deixar de ser quem somos, filhos do Senhor, possamos invadir ali o domínio das trevas, possamos avançar naquele lugar onde a escuridão está imperando, confiados na graça do Senhor, confiados no poder do nome de Jesus Cristo, para que a gente brilhe ali.
para que o seu nome seja conhecido ali. Qualquer ambiente que o Senhor nos colocar, como filhos teus, queremos brilhar a tua graça, a tua misericórdia, a tua glória, Deus. Nos ajuda e nos capacita a isso. Não nos tire do mundo, Senhor, mas nos capacite a viver nele, em santidade, firmados e ancorados na tua palavra, para que brilhemos no meio dessa geração perversa. Brilhemos a luz do Senhor. Nos ajuda, Deus, a alcançar todos aqueles que carecem, que precisam de ouvir a tua palavra. Todos aqueles que sequer sabem que precisam. Nos ajuda, Senhor, a sermos agentes do reino. Nos ajuda, Senhor, a nos colocarmos nas mãos confiados no teu poder, nas suas mãos, para que seu reino expanda e avance, Deus. Nos guia. Clamamos, Senhor Jesus, sabendo que somos pequenos para essa tamanha e grande missão, mas que o Senhor é capaz de fazer, de continuar avançando, expandindo, crescendo esse reino, apesar de quem somos. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Nos capacita a isso. Em nome de Jesus. Amém.